Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui Pastor Newton Almeida para mais uma reflexão do dia. E o tema da nossa reflexão hoje é coragem. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, coragem, eu quero humildemente mais uma vez convidar você para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não custa nada, basta clicar no sininho. Também quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo, fazer esse vídeo chegar até mais alguém, porque eu tenho certeza que você pode ser ferramenta de Deus para abençoar mais um. E a nossa reflexão hoje está no livro do profeta Neemias, no seu capítulo de número 1, dos seus versículos de número 1 até o versículo de número 4. As palavras de Neemias, o filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desespero. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, jejuei e orei diante do Deus do céu. Neste texto do livro do profeta Neemias, nós aprendemos alguns tipos de coragem que o cristão deve apresentar quando recebe algum tipo de notícia que pode abalar, desestruturar, desestabilizar ou até mesmo entristecer. Se você for olhar no seu dicionário, você vai aprender o significado da palavra coragem. Coragem significa a habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, as incertezas, as intimidações. Coragem significa intrepidez, audácia, fé e autoconfiança. E dentro do significado desta palavra chamada coragem, nós temos que apresentar essas características para que de fato a coragem possa aparecer, transparecer e ser colocada em prática. E o primeiro tipo de coragem que nós aprendemos neste texto do profeta Neemias é coragem para se posicionar diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das incertezas, diante das situações que se apresentam diante de nós, que muitas das vezes fogem do nosso controle. Coragem não é ausência do medo. Coragem é, mesmo diante do medo, você decidir enfrentar, avançar. Neemias, ele recebe uma informação, ele recebe uma notícia. A Bíblia não relata quanto tempo fazia que ele não recebia visitas, nem da sua família, nem de amigos de Jerusalém. Mas nesse dia, ele recebe essa visita. Nós podemos perceber em Neemias dois sentimentos. O sentimento de alegria em receber a visita do irmão e de amigos, pessoas de Jerusalém, mas também um sentimento de preocupação. E quando ele apresenta esse sentimento de preocupação, ele recebe o impacto desta notícia terrível, que o povo em Jerusalém estava em uma grande miséria, estava padecendo de um terrível problema. E além disso, os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e os portões haviam sido queimados no fogo. Outras duas situações nós vemos aqui que traz essa preocupação a Neemias. Os muros haviam sido derrubados, ou seja, o povo, além de estar em grande miséria, estava
desprotegido, estava sem a segurança dos muros e também os portões haviam sido queimados. Entendemos também que devido aos portões terem sido queimados, os adversários, os exércitos adversários, eles tinham livre acesso até a cidade, até o povo, até as famílias, até os lares. Diante daquilo que nós refletimos até agora, eu quero liberar uma palavra diante de você. Se aqueles que estão próximos de você, por se encontrarem em situações adversas, não se posicionarem para te ajudar, Deus vai levantar e trazer alguém de longe para te ajudar. Você pode receber essa palavra profética sobre a sua vida para este dia. Quando Deus chamou Josué para ser sucessor de Moisés, uma das imposições que Deus determina para Josué é esta: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Além de ser forte, além de estar animado, tem que ter coragem, porque às vezes diante das adversidades nos falta isso, nos falta coragem para se impor, para se posicionar e para avançar. Uma outra lição que aprendemos nesse texto é: Neemias se importou, se preocupou com a dor dos outros. Ele estava bem lá na fortaleza chamada Suzã, copeiro do rei, uma posição de prestígio, uma posição de confiança, com certeza, muito bem remunerado, com as suas regalias, com as suas conquistas, com as suas realizações, com uma vida estabilizada. Mas quando ele recebe esta notícia, isso preocupa ele, isso incomoda ele. Então, diante dessa notícia que preocupou e incomodou ele, ele toma um posicionamento, ele decide fazer algo. E o segundo tipo de coragem que nós aprendemos neste texto é essa: coragem para fazer algo, coragem para fazer acontecer. Por que, pastor Newton Almeida, coragem para fazer acontecer? Porque quando Deus vê a sua coragem para tomar atitude, quando Deus vê a sua coragem para fazer acontecer, Ele cria, porque Ele é criador, Ele cria as oportunidades, Ele coloca pessoas no seu caminho, Ele coloca recurso nas suas mãos, porque Deus, Ele é o maior interessado em que você seja canal de bênção para ajudar o seu próximo. Porque eu e você, nós fomos chamados para servir. E diante da nossa servidão, apresentam circunstâncias difíceis, problemáticas. E diante disso, Deus quer ver qual vai ser o nosso posicionamento e qual vai ser a nossa atitude. E diante disso, as coisas começam a fluir. A primeira coisa que Neemias fez foi ir orar, foi ir jejuar, foi ir orar diante da presença do Senhor. Muitas das vezes nós nos frustramos, porque Neemias vai buscar uma direção na presença de Deus. E quando ele ora, jejua, chora, adora, se consagra, o esclarecimento vem, o entendimento vem. Eu sei o que eu posso fazer. Outro tipo de coragem que nós podemos aprender nesse texto do profeta Neemias é humildade para contar com pessoas. Eu aprendi uma frase há muitos anos atrás com um amigo meu da cidade de São Paulo, e a frase era essa: Deus precisa de pessoas, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Aprenda isso. Ele teve humildade para reconhecer que sozinho ele era limitado. Uma palavra que dizem muito hoje em dia, né? Tamo junto. É nós, como fala os nossos amigos aí de São Paulo.
Tamo junto, é nós. Mas, de fato, tamo junto é aquele que fica quando o problema chega. Tamo junto é aquele que toma uma atitude, um posicionamento para estender a mão em seu favor quando você está caído, abatido, abalado, desencorajado. Estes sim, de fato, são pessoas com quem você pode contar. Um outro tipo de coragem que nós aprendemos com Neemias é essa: coragem para trabalhar. Porque trabalho traz resultados. E coragem para trabalhar é começar a trabalhar com aquilo que você tem nas mãos. O que Neemias tinha nas mãos a princípio? Uma carta de recomendação. Uma carta que habilitava ele, que dava autorização a ele. Uma carta que dava liberdade a ele de acesso. Pastor Newton, e que carta é essa que nós podemos ter nas mãos hoje para nos encorajar a trabalhar? A carta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, quando ele deu a sua vida por mim e por você, ele deu essa autorização, ele nos deu essa liberdade, ele nos deu essa capacitação, porque está escrito: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, em meu nome. Olha que carta de autorização nós temos, olha que carta que nos dá autoridade, aleluia, para trabalharmos na obra do Senhor, em prol do reino de Deus, em prol de nós mesmos, porque coragem é algo individual. Eu não posso fazer nada com a coragem do outro. Eu não posso fazer nada com o posicionamento do outro. Eu não posso fazer nada com a atitude do outro. Eu não posso fazer nada, se eu mesmo não apresentar, aleluia, essa qualidade. Se eu mesmo não apresentar, aleluia, essa ferramenta, aleluia, para que eu possa caminhar em direção àquilo que está proposto para eu fazer, para você fazer. Nós olhamos para uma outra passagem bíblica aonde Deus coloca Jonas, profeta Jonas também, para fazer algo em prol do reino de Deus. A princípio, Jonas diz: eu vou fazer. Mas veja que interessante, diferente é prometer do que fazer. Porque prometer, nós podemos fazer inúmeras promessas. Agora, o X da questão é em praticar, fazer aquilo que prometemos. Quando Deus chamou Jonas, ele tinha só um problema. Qual? Salvar os ninivitas. Quando Jonas diz que vai fazer e não faz, ele cria um outro problema para Deus. Qual? Aleluia. Deus, além de continuar querendo salvar os ninivitas, agora tinha também que tratar algo no caráter de Jonas. Então, coragem é um posicionamento, uma atitude de caráter. É reconhecer que temos limitações, mas mesmo a falta de condições não vai nos impedir de fazer. Saber que temos dificuldades, mas também saber que mesmo diante das dificuldades, nós vamos fazer. Aleluia, oh glória. Sabemos que temos medo, mas mesmo diante do medo, nós vamos fazer. Amém? Toma posse desta palavra. Creia na revelação dessa palavra e comece a usar essas ferramentas chamado coragem na sua vida, na sua família, no seu ministério, nas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Por quê? Porque se você tiver coragem, vai se posicionar. Se você tiver coragem, você vai tomar atitude. Se você tiver coragem, você vai ter humildade. Se você tiver coragem, você vai colocar a mão na massa para trabalhar. Aleluia. E para nós encerrarmos essa reflexão de hoje, mais um tipo de coragem que nós temos que apresentar diante das situações é
coragem para não se deixar influenciar. Você vai continuar lendo o texto, você vai descobrir, vai perceber, vai ler que o inimigo apresentou duas pessoas para tentar influenciar Neemias a parar de trabalhar, parar de fazer aquilo que ele sentiu no coração de fazer. Tobias e Sambalate, quando não conseguiram influenciar Neemias a parar, eles tentaram matar Neemias. E é isso que acontece quando você se posiciona, é isso que acontece quando você toma uma atitude, é isso que acontece quando o inimigo vê pessoas se unindo a você em prol do projeto. Ele vai tentar de alguma forma te fazer perder o foco ou de alguma forma te matar espiritualmente, te matar com palavras, te matar, aleluia, te desacreditando e querendo fazer que você se ache incapaz. Veja bem, quando Neemias se posiciona, toma atitude, tem humildade, reconhece que precisa de pessoas para ajudá-lo. Quando Neemias põe a mão na massa para trabalhar, quando você vai perceber no texto que Neemias tem um resultado em tempo recorde. Vou repetir essa frase. Neemias tem resultado em tempo recorde, ou seja, um resultado extraordinário num tempo imprevisto. Um resultado extraordinário em um tempo inesperado. Um resultado além das suas expectativas. Porque talvez, segundo o pensamento dele, este projeto só ia ter resultado depois de muitos meses. Depois de muito trabalho. Depois de muito suor. Mas não. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, tomamos atitude e, de fato, aleluia, colocamos a mão na massa para trabalhar. Deus é o maior interessado em que resultados apareçam em todas as áreas da nossa vida. Então, não se esqueça disso. Aleluia. Tenha coragem para enfrentar os desafios, por mais que as notícias que você receba sejam notícias desesperadoras, por mais que você receba notícias que venham a abalar a sua estrutura emocional, psicológica, financeira, sentimental, conjugal, profissional, seja qualquer tipo de notícia que possa vir sobre você, não se esqueça de orar, não se esqueça de jejuar, não se esqueça de derramar suas lágrimas no altar do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus não está com as suas mãos encolhidas, que não possa se estender em nosso favor. Então, receba esta palavra neste dia, toma posse dessa palavra neste dia, e que esta palavra possa te impactar de uma forma a você no dia de hoje, ou já nos próximos dias, aleluia, começar a viver uma vida encorajada pelo poder de Deus, uma vida encorajada, aleluia, pelas promessas de Deus, uma vida encorajada na presença do Senhor. Amém? Toma posse desta palavra. E se essa palavra falou com você, curta. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela. Faça esta palavra chegar ao coração de mais alguém. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. É fácil, é simples e não custa nada. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.